2007, a FUPS e os sindicatos apresentaram à Petrobras uma proposta de regramento de PLR. Nós sabemos todos que a PLR tem esse grande problema, que nos causa tensão, estresse, perda de tempo, né? E a vida inteira a gente passando a querer ver se a gente encontra um caminho para diminuir esse estresse nesse período de distribuição dos lucros da empresa. No ano passado, durante o acordo coletivo de trabalho, nós, naqueles últimos momentos ali em novembro, nós tensionamos bastante e a Petrobras se comprometeu a apresentar uma proposta até 30 dias depois. Ela apresentou essa proposta em dezembro, se eu não me engano, o VINCA foi 21 de dezembro do ano passado. Mas ela apresentou uma proposta assim, em linhas gerais. Em linhas gerais não dava para a gente compreender muito. Fomos à Petrobras novamente para que ela apresentasse mais dados. Como é que a gente vai discutir uma proposta de regramento de PLR sem os fundamentos que ela quer apresentar? Então, nesse sentido, ela apresentou e esse ano a FUP reuniu os seus sindicatos para que nós pudéssemos entender um pouco essa proposta da Petrobras. E aí, a partir daí, a gente está fazendo esses seminários, mini-seminários, em todas as regiões, para que nós possamos compreender a nossa proposta e a proposta da Petrobras, onde nós podemos avançar, onde nós temos que rejeitar, se é rejeitar a proposta na íntegra. O fato é que nós queremos um regramento justo, né, onde aponte aí para os 25% do que o DESC, né, aponta como para a distribuição da participação dos acionistas. Para fazer esse trabalho aqui conosco, nós trouxemos o Henrique, por favor. Henrique é técnico do Diese, ele trabalha com a FUP já há bastante tempo, nos auxiliando nas questões econômicas e financeiras. Então, todas as propostas, quando vem com números, a gente recorre a Henrique nos auxilia, e ele vai fazer aqui uma apresentação dessa proposta, fazer um pequeno histórico aqui, que não dá para fazer com mais Mossoró mais tempo, do que essa discussão da PLR, o que foi que a Petrobras apresentou, o que nós apresentamos. Um outro fato é que também, nessa discussão da PLR, nós temos também a PLR 2011, a aplicação. Vocês vão ver aqui alguns impactos. Que não vai ser possível, desse regramento, a gente já receber através do regramento da PLR do ano passado. Não tem, a regra não tão clara, não existe, então não pode ser feito daquela forma. Então, para tratar um pouco disso aqui, a gente vai falar, depois a gente abre para vocês fazer alguns questionamentos, alguns posicionamentos. O fato é que nós precisamos compreender e compreender bastante para a gente possa, no futuro aí, breve, decidir sobre essa matéria. Henrique. Boa tarde, pessoal. Quanto tempo a gente tem aqui? Só informar que está sendo transmitido ao vivo, sindipetro.org.br/ao vivo, né? Quem quiser entrar na internet aí para ver. Quem quiser informar familiar ou amigo e tal aqui. Está sendo transmitido aí para o mundo inteiro. A internet é para o mundo inteiro. Bom, gente, eu vou contar em relação à exposição que nós fizemos ontem, a gente tinha mais tempo. Focar mais. Ontem a gente tratou de 3 temas. Um pouco contextualizar o debate da PLR, a proposta apresentada pela Petrobras e, por fim, uma discussão bem rápida com relação aos números da PLR 2011, que são um desafio que coloca junto com a discussão do regramento da PLR. Primeiro, esse debate do regramento da PLR ele não é novo para os petroleiros. O tema da PLR ele é um direito dos trabalhadores, uma conquista dos trabalhadores que vem desde a Constituição de 1946, foi mantido na Constituição da Ditadura de 67 e depois ele reaparece na Constituição chamada Constituição Cidadã, ou Constituição, seja lá que não queiram dar a ela, mas a Constituição de 88, já no processo de redemocratização. E ela aparece na Constituição de 88, mas assim como aparece na Constituição de 46 antes de 67, ela não tinha sido regulamentada, nunca tinha sido regulamentada. Então,
poucas empresas pagavam PLR porque aquela verba era considerada uma verba salarial, porque não existia uma regulamentação própria, e em função disso tinha impacto em férias, tinha impacto de SPC, tinha impacto em FGTS. Então as empresas, em que pese ser um direito da Constituição, como não era regulamentado, as empresas não pagavam. Algumas pagavam, como a Petrobras, quem é mais antigo aqui sabe da história da PDL se não falei agora, 71. Quando o Delfim assume, a Petrobras pagava em média 2 salários de PLR. Quando o Delfim assume o Ministério da Fazenda, já no mesmo Fernando Figueiredo, ele baixa uma resolução falando que as estatais não poderiam pagar mais de 14 salários por ano. Com o PLR, a Petrobras pagava 16. Aí naquele momento ela toma a decisão de 2 vezes mais. Então ela pega aqueles 2 salários da PLR, divide por 12. Alguns trabalhadores até hoje têm lá no seu contra-cheque a VPDL de 71, que nada mais é do que a PLR que era paga no passado, incorporada ao salário na forma de VPDL. A partir de 81 e 83, a Petrobras para de pagar a PLR e só vai voltar a pagar a partir de um fato novo, que é a edição de uma medida provisória no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, no último dia do governo Itamar Franco, ou seja, um dia antes do Fernando Henrique Cardoso assumir, que é uma medida provisória que estabeleceu as regras para o pagamento da PLR no Brasil. E aí, basicamente, 2 coisas essa medida provisória fala. Bom, a PLR é um direito dos trabalhadores, para se pagar a PLR tem que se criar uma comissão, nessa comissão tem que estar presente representantes da empresa, representantes dos trabalhadores e do movimento sindical. Ela tem que ser paga no máximo em 2 vezes, ela é um direito anual, que pode ser dividido o pagamento em 2 vezes. Por quê? Porque eles queriam evitar que as empresas pegassem toda a remuneração variável, só de aquelas empresas que pagavam bônus por venda de produto, e jogassem a venda na PLR. Por quê? Porque ao fazerem isso, elas não pagavam encargos sociais sobre aqueles bônus, porque era considerada uma verba não salarial. Então, o que foi importante nessa regulamentação, que vem lá de 94, no último dia útil, é o fato de você não considerar ela uma verba salarial. Portanto, as empresas não eram obrigadas a pagar direitos trabalhistas sobre aquilo ali. Era como se fosse um abono específico, você pagou, não recebe mais e não recolhe INSS, e inclusive beneficia a empresa porque entra como uma despesa, e aí com isso você diminui, em que pese ser calculada com base no lucro, ela entra antes do lucro, que é uma coisa meio... Como é que se ela é calculada com base no lucro? Como é que ela entra antes do lucro? E por que ela entra antes do lucro? Ela entra antes do lucro porque com isso ela diminui o imposto de renda a pagar por parte da empresa. Então ela interesse para a empresa pagar, um incentivo para a empresa pagar. Ela não paga INSS, ela diminui o seu lucro e com isso diminui o imposto de renda que ela vai pagar por conta daquele lucro. Então ela estabelecia as regras básicas para o pagamento da PLR, mas não estabelecia prazo, não estabelecia nada. E algumas empresas já diante dessa nova regulamentação, no último governo Itamar Franco, Ciro Gomes era o ministro da Fazenda e foi ele que editou, que assinou a medida provisória, a Petrobras passou a pagar um abono a partir de 1995, unilateralmente, sem negociação com os sindicatos, a título de PLR. Em 95, 96, o movimento sindical chamou a Petrobras para uma negociação. E desenvolveu uma negociação com a Petrobras, apresentou uma proposta de PLR, que só não foi acordada porque a empresa insistia em colocar o TFCA, não sei se todos vocês conhecem, a taxa de frequência de acidente com afastamento, como um indicador. Os custos do movimento sindical, se a gente colocar o TFCA como um indicador, você vai potencializar a subnotificação. Porque as pessoas vão se machucar, mas vão esconder a lesão, porque elas não querem que isso impacte negativamente na PLR. A Petrobras insistia em colocar o TFCA como um indicador, e isso acabou parando a negociação e ela continuou pagando a bola entre os anos de 95, 96, 97, 98. Em 99, mesmo sem um acordo, a gente começa um novo período na PLR na Petrobras, não é mais abono, passa a ser acordos coletivos assinados com a FUB e os sindicatos, regrando a PLR, e nesse momento também a empresa dá uma virada. Ela sai de lucros em torno de 6, 7 bilhões e começa a apresentar lucros crescentes, 10, 12, 14, 15, 20, 36 bilhões. Então, você começa a assinar acordos coletivos a partir de 2000 e é exatamente nesse período que começa a ter virada, começa a ter uma virada no lucro da empresa, o que faz com que você potencialize o pagamento
da PLR. No primeiro momento, no primeiro ano de 95, a PLR era meio salário base, ou 5 mil reais, que fosse maior. Portanto, eram valores muito menores que hoje que a gente está falando agora de piso do ano passado foi R$19.580. Piso. Teve gente que recebeu R$120 mil de PLR. Então, houve uma mudança muito grande nesse sentido. Em todos os momentos, o movimento sindical tensionava no próximo seguinte, ó, essa é uma negociação de meia boca, porque o que eu estou negociando, na verdade, é a forma de distribuição, porque o montante é definido unilateralmente pela empresa com base no seu balanço. A empresa, quando fecha o seu balanço, as suas demonstrações financeiras, ela definia lá uma provisão para a PLR, que era aprovada, negociada com a DESH, aprovada na Assembleia, e quando nós íamos fazer a negociação, como vamos fazer esse ano, o montante já está definido. E a margem para mudar esse montante é muito pequena, porque o acionista majoritário, que é o governo, já aprovou nos seus órgãos de fiscalização, nos ministérios, aquele montante. Então, mudar isso gera muita tensão, tem que exigir muita mobilização para você fazer uma evolução desse montante. Portanto, é uma negociação. Então, se o montante está dado, o que eu vou negociar? A forma de distribuição e vou negociar o prazo. Fora isso, não tem mais o que negociar. Então, por entender que você tinha que ter de alguma maneira ter uma influência sobre o montante a ser distribuído, o movimento sindical vinha pleiteando ano a ano a retomada do processo de negociação, e continuando no ano de 2005 a gente reapresentou ou apresentou uma nova proposta de regramento da PLR. Três coisas eu destaco dessa proposta apresentada em 2005. Primeiro, acho que foi 2005, 2004 ou 2005, que é a proposta que serviu de base para a negociação que se estabeleceu com a empresa, e a empresa agora recentemente apresentou uma proposta. A gente apresentou uma proposta onde o mínimo que se prevê, o máximo era 25% dos dividendos distribuídos aos acionistas. Aí é importante eu fazer um parênteses aqui. Essa medida provisória que foi editada em 94, ela foi sendo renovada ano a ano. Naquele momento as medidas provisórias tinham prazo de validade de um ano. Ano a ano ela foi sendo renovada até 2000, o ano de 2000, quando chegou em outubro de 2000 ela virou lei, a Lei 10.101. E em 1996, a DESH soltou uma resolução, que é a resolução número 10, regulando a distribuição da PLR nas empresas estatais. A resolução número 10 ela é muito próxima de uma outra resolução que teve um impacto muito grande para os novos, que foi a resolução número 9, que tratava os novos de acordo com a CLT. O que a resolução número 9 fala, que entrou na Petrobras em 97, no primeiro momento que a Petrobras retomou as contratações, tinha os mesmos direitos que o trabalhador da CLT da empresa privada. A partir daí o movimento sindical foi para a luta e foi conquistando ano a ano a volta daqueles direitos que aqueles trabalhadores históricos da Petrobras que tinham entrado antes de 97 tinham. Um salário inteiro de férias, auxílio alimentação, auxílio saúde, tudo o que a resolução número 9 falava era que os trabalhadores não teriam direito. A partir de 97, o movimento sindical petroleiro foi até hoje a única categoria que conseguiu zerar as perdas da resolução número 9. A resolução número 10 vem em regulamento da PLR e fala o seguinte, ó, vai ter PLR em empresa estatal se a empresa tiver lucro e se distribuir dividendos. Então, para ter PLR tem que ter lucro. E mais do que lucro, tem que distribuir para os acionistas. É empresa de capital misto, tem ação do governo, tem ação na bolsa, então tem que distribuir dividendos para os acionistas. E a PLR não pode ser, no máximo, pode ser de 25% desses dividendos. Então, vamos guardar esses 25%, por quê? Porque foi com base nessa resolução que a gente apresentou a proposta. Ó, se a PLR pode ser até 25% dos dividendos, a gente quer lá no máximo 25% dos dividendos. Então a proposta da FUP coloca lá 25% dos sindicatos, 25% dos dividendos distribuídos aos acionistas. Além disso, a gente falou, bom, mas e se, como é uma empresa estatal, portanto sujeita a ingerências políticas que podem afetar as metas, nós temos que colocar um mínimo. Então a gente colocou no máximo 25% e no mínimo 12%. Então estava garantido um pagamento de um mínimo 12% para todos os trabalhadores. Forma de distribuição, qual é a nossa proposta? Paritária e igual para todo mundo. Todo mundo recebe um valor igual. Então essa era a forma de distribuição proposta pelos trabalhadores. E construímos uma série de indicadores, um indicador da área econômica, que era o lucro líquido operacional, dois indicadores do EIP, um diretamente
vinculado a vocês, que era, as dois diretamente vinculados a vocês, que era o custo de produção de óleo sem participações governamentais. Então, dois indicadores financeiros, um era o lucro líquido operacional, o outro o custo da produção do óleo. Um indicador de produção, que era produção, dois indicadores de produção, na verdade, produção de óleo e produção de gás natural. Com isso a gente já tinha 4 indicadores. Um indicador de abaste, carga fresca processada, e um indicador de transporte de óleo de gás e derivados pelo Brasil, que pegava a Transperto e a BR. Cada indicador desses teria 20 pontos. Seriam 6 indicadores, dava 120 pontos. E aí eu fazia uma tabelinha que eu transformava esses pontos em percentual dos dividendos. Então, se eu conseguisse 114 ou mais pontos, supondo que eu consegui 20 em todos e 16 no indicador, por exemplo, produção de petróleo, eu consegui 16, eu teria aí 116 pontos. Pela tabelinha apresentada pela FUP, isso me daria direito a 25% dos dividendos. Se eu conseguisse, e aí ali abaixando, era 25, 23, 25, 23, 21, 18, 16 até chegar a 12, no mínimo 12. E aí a gente passava a ter algum tipo de influência sobre o montante. O montante é depender dos resultados obtidos dos indicadores. O que era importante? A gente sabia que isso ia exigir uma negociação anual, a meta. Se a meta fosse muito alta, a gente nunca ia alcançar aqueles indicadores e ia ficar abaixo. Se a meta fosse muito baixa, por outro lado, a empresa não aceitaria. Então, a negociação da meta é uma variável fundamental nesse processo. Eu vou ter uma negociação anual, mas não vai ser mais de valor nem de forma de distribuição. Seria uma negociação a meta que vai ser colocada para aquele indicador. Nesse momento, inclusive, a Petrobras está muito pressionada por suas metas, porque ela vem colocando nos seus planos de negócio metas muito ousadas. Por exemplo, falando que a produção vai crescer 10% ao ano nos próximos 10 anos, nos próximos 5 anos, para você duplicar a produção até 2010, e tem crescido 1,5%. E o mercado tem reagido. Uma das críticas que os representantes dos acionistas privados fazem é o seguinte: vocês estão colocando metas que não são factíveis, a gente aposta na empresa, coloca dinheiro na empresa com base nessas metas e os resultados não estão aparecendo. Então a questão da meta é uma questão que exige bastante atenção. Bom, apresentamos a proposta para a empresa não negociou até o ano de 2007, no ano de 2008. 2008. No ano de 2009, referente à PLR de 2008. No ano de 2009, teve uma greve que vocês fizeram por conta da PLR. A empresa tinha apresentado uma proposta de piso de 13 mil. No ano anterior, o piso tinha sido de 17 mil. Vocês fizeram paralelo a isso, tinha tido um movimento lá do pessoal do INF no dia do desembarque, e houveram 5 punições, os meninos da PRA, da PRA tinham sido suspensos, alguns deles até estavam com carta de demissão, não estou lembrado se chegou a ter demissão, acho que não teve demissão, mas teve suspensão. Então vocês pegaram uma carona no movimento para barrar as punições e junto com a PLR. Naquele momento, a empresa fez uma mudança na PLR, decidida no seu Conselho de Administração por orientação do governo, mas na verdade foi um movimento ali da alta gerência da Petrobras. Não sei se alguns de vocês são lembrados, até saiu uma matéria na revista Exame falando que a Petrobras vinha perdendo executivos e que não podia pagar bônus e que isso fazia com que ela viesse perdendo funcionários. Houve uma movimentação da gerência executiva para pressionar a Petrobras ou pela volta do bônus ou pelo pagamento de uma PLR melhor para os salários mais altos. E houve uma decisão do CA falando o seguinte: a PLR de 2008, que vai ser paga em 2009, ela tem que garantir no mínimo 2,1 remunerações normais para o trabalhador. Isso foi unilateralmente no Argentina. Na greve, inclusive, foi uma das questões que a gente bateu. O que significa isso? Significa o seguinte: que ou você vai receber aquele valor da tabela, ou você vai receber 2,1 remunerações normais. Provavelmente aqui nessa sala teve gente que sofreu os efeitos daquela que fez a greve de 2009 e que não recebeu um centavo a mais de PLR. E que perde o piso ter saído de 15 para 17 mil reais, ou seja, aumentado 2 mil reais o piso, e na tabela todo mundo recebeu 2 mil reais a mais. Se o cara estava quando ele olhava na tabela, bom, eu estou lá aqui no meu cargo na tabela, mas 2,1 remunerações normais, porque eu tenho uma série de adicionais, porque eu tenho 2,1 remunerações normais, está acima da minha posição na tabela, eu recebo 2,1 remunerações normais.
for 2 mil, mas se o cara estava recebendo por 2,1 declarações normais e mais que 2 mil de diferença em relação à tabela, ele não teve impacto nenhum. Naquele momento, essa decisão do governo fez com que a gente perdesse completamente o controle sobre a PLR. Por quê? Porque você passou a individualizar. Eu não sei quem daqui dessa sala recebe o 2,1% salários, que na verdade no ano seguinte já não foi 2,1%, no ano seguinte já foi 1,96%. Eu não sei quem recebe 1,96% ou quem está na tabela. E aí por isso é que eu disse aqui, afirmei aqui que, ó, em função desse mecanismo, eu tenho como afirmar que a Petrobras paga 120 mil de PLR. Porque se você pegar o salário do gerente executivo mais alto, ele está em torno de 60 mil reais. 2,1% deu 120 mil. Então, até mais que 120 mil reais. Então, gerentes executivos receberam mais que 120 mil reais de PLR. Com isso, todo o movimento que nós fizemos ao longo dos anos 80, que era aumentar o piso, diminuir a diferença entre o piso e o teto, que no primeiro momento chegou a 8 vezes, e em 2006, que foi o momento mais baixo, ele ficou em torno de 2,3%, ele voltou a ser de, se for pegar 17 mil e comparar com, que foi 19 mil que foi ano passado, e comparar com 130 mil, nós estamos falando de algo aí em torno de 8 vezes. Então você voltou a elevar a diferença entre o maior e o menor. Isso recolocou, por conta da greve, o debate da necessidade de você regulamentar a PLR futura. Ou seja, fazer um acordo em que no futuro você só discuta as metas e que já tenha estabelecido e todo mundo saiba, quando começar o primeiro dia do ano e terminar o último dia do ano, como é que foi o resultado da empresa e como é que vai ser a PLR em função daquele resultado da empresa. Que a ideia é de envolver todo mundo no processo. Quando chegou em dezembro do ano passado, a empresa fez a proposta dela para a negociação da PLR futura. E a proposta dela tinha muitas diferenças em relação à proposta apresentada pelo movimento sindical. Bom, pela proposta apresentada pela empresa, os indicadores não tinham grande diferença. Daqueles 6 indicadores que eu falei aqui, ela aceitava 4, não tem lugar para pendrive, está usando. Ela aceitava 4 ela aceitava 4 e propunha a discussão de 2. No lugar daquela, não sei se tem alguém no Transpetro aqui, mas também aqui não tem porto, mas no lugar daquele indicador que era transporte de petróleo e derivados, ela coloca um indicador do Transpetro chamado EON-TA. Ela bota um indicador do Transpetro chamado EON-TA, que é o tempo de parada que o navio fica no porto. Ele tem 24 horas quando ele atraca, para ser descarregado ou carregado. Então esse é um indicador que eles estavam propondo para a questão do transporte. E no indicador financeiro que a gente colocava lá em cima, lucro líquido, eles propõem tirar esse indicador e botar um indicador de SMS, que é petróleo vazado, que é vazamento de petróleo e derivados da empresa, que é um indicador que vem piorando muito nos últimos anos. Era um indicador bom até 2009, mas 2009, 2010 ele foi muito ruim. Eu não tenho do ano passado ainda. Mas é uma característica geral da indústria do petróleo, a piora nos indicadores de ISMS nos últimos anos. E a Petrobras está vindo junto e às vezes até pior do que a média da indústria nacional de petróleo. Então, ela propõe essas duas mudanças. Trocar o lucro líquido operacional por um indicador de SMS, que é vazamento, e trocar o indicador de transporte de petróleo e derivados pelo indicador de transporte de derivados, pelo indicador tal do EON-TA da Transpetro. PLR. Então, ela propunha, eu diria assim, mas sensibilidade é o seguinte, com relação aos indicadores, não tem grandes crises, tem espaço para negociação. O problema era, talvez o maior problema da proposta, ou fazendo juízo de valores, mas cabe vocês avaliar no futuro, a FUP e os sindicatos vão decidir, aliás,
hoje está tendo uma reunião na FUP, vai ter uma reunião com o sindicato, só vão decidir os encaminhamentos dessa campanha, o que fazer com essa campanha, mas uma das questões relevantes da proposta da empresa é que, ao invés dela trabalhar com os 25% dos dividendos, ou seja, trabalhar com os dividendos como parâmetro, ela passa a trabalhar com o lucro líquido como parâmetro. Tal do lucro líquido ajustado, que é você pegar o lucro líquido. Lembrem que eu falei para vocês que o cálculo da PLR leva em consideração o lucro líquido, que o lucro líquido diminui, perdão, a PLR diminui o lucro líquido, tanto a surpresa de pagamentos e imposto de renda. Então, por que ela faz esse lucro líquido ajustado? Ela pega a produção da PLR e soma o lucro líquido. Hoje em dia é basicamente isso. Tem lá uma outra variável também, mas que agora é pequena porque ela é grande. Quando a Repsol tinha 30% lá da Refap, mas a Repsol não tem mais, a Petrobras incorporou, então o impacto dela é pequeno. Então o lucro líquido ajustado é o lucro líquido que a empresa apresenta mais o valor provisionado para pagar a PLR. Aí ela vai apresentar uma proposta falando o seguinte: olha, meu parâmetro para fazer o cálculo do montante não é os dividendos, é o lucro líquido ajustado, que é 4,5% do lucro líquido ajustado. Que é um parâmetro que ela já vem usando nos últimos anos. Ela tem usado nos últimos anos os 4,5%. Ela vem usando recorrentemente esses 4,5%. Então aqui a gente já tem um primeiro problema. Nós pedimos 25% do lucro líquido, e do 25% dos dividendos, e ela está propondo... Bom, aqui a gente tem os indicadores. Aquele que eu falei no seu, lucro líquido, lucro operacional líquido, ela está propondo volume total de petróleo e derivados fasados. Os outros, o do gás, perdão, eu esqueci, tem uma diferença também. Aqui é a produção de gás natural no Brasil, que a gente estava propondo, e ela propõe atendimento à programação de entrega de gás natural. Ou seja, aqui eu estou propondo oferta, que é o que a gente controla, e aqui ela está propondo o seguinte: tem a capacidade de atender o que foi contratado. Tem uma diferença aqui importante, que é o seguinte: se eu produzo muito, eu reinjeto, eu faço estoque. E o que tende a se dar na minha avaliação, posso estar enganado, você sabe que tem mais sensibilidade disso do que eu, mas o que a tendência de médio prazo é que isso aqui seja uma das variáveis que mais cresça no Brasil, que é a produção de gás natural. A gente tem descoberto grandes campos na bacia do Espírito Santo, grandes campos na bacia de Santos. Você também tem uma produção crescente, aqui você tem uma produção crescente, você tem uma produção crescente de gás natural também na bacia de Campos, mas eles estão propondo isso aqui. Nós questionamos na mesa, numa primeira reunião lá, eles não, mas foi a área que propôs, mas isso aqui a gente pode ver, o que vai ser, como é que vai ser. E por último, aquele outro que eu falei, transporte de petróleo, gás natural e derivados e combustíveis, que eles estão propondo um indicador de porto, que não pega aqui a base de vocês, mas que provavelmente deve ter. Tem porto aqui, não tem, não acho? Então a base lá trabalha com esse indicador. Aqui são aquela questão que eu passei rapidamente, são 6 indicadores, cada um valendo de 0 a 20. Você tem um máximo de pontos, então 6 vezes 20, 120 pontos, tanto na proposta da FUP, que é a proposta da esquerda. Aqui, quando se lê a FUP, é FUP e sindicatos. Aliás, é importante que se diga, essa proposta aqui foi construída por todos os sindicatos petroleiros do Brasil, não foi só atualmente os sindicatos que estão filiados à FUP. No momento que foi apresentada, ela foi aprovada por todos os sindicatos petroleiros do Brasil lá atrás, ainda, quando foi apresentada para a companhia. Então, os indicadores seriam estes, 6 indicadores, 120 pontos, e aqui você tem a tabelinha. Bom, se eu conseguir 95% pela proposta da FUP, se eu conseguir 95% da meta, eu tenho 20 pontos. De 95 a 90, 18, 16, 14, 12, no mínimo eu vou ter, se eu fiquei abaixo da meta, abaixo de 75%, eu tenho um mínimo lá de 10 pontos. No mínimo eu tenho 10 pontos no indicador. O indicador da empresa, os indicadores parecem ser melhor. No primeiro olhar, assim, melhor a proposta que a empresa está oferecendo do que a da FUP. Porque se eu for igual ou maior que 90, eu tenho os 20 pontos. Eu estou propondo aqui 95. Mas, se vocês forem olhar, o degrau é maior. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 faixas. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 faixas, sendo que a última faixa é o seguinte: menor do que 75%, zero. Ou seja, eu tenho a possibilidade de pagar 0% a título de PLR. E
se eu ficar abaixo de 75% da meta, é zero. Então, em vez de eu receber 20, eu fiquei abaixo de 75% da meta naquele indicador, eu recebo zero. No meu aqui, eu estou na meta, recebo 20. Estou abaixo de 75%, eu recebo no mínimo 10. Com isso, eu garanto um mínimo lá para que a gente consiga receber uma PLR no final do processo. Pode baixar para mim? Vou baixar um pouquinho. Aí daqui, como é que eu transformo isso no montante? Como é que eu estou em pontos ali? Como é que eu, porque a virada dessa história, o pulo do gato é transformar isso no montante. Como é que eu faço isso? Bom, se eu somar aqui, supondo que eu perdi um ponto em cada indicador, deu 114, eu perdi 6 pontos no indicador, mas a soma deles deu 114, eu tenho 25% dos dividendos. Até o mínimo, que se for menor do que 90, eu tenho 12% dos dividendos, que é aquilo que eu afirmei para vocês, que eu garanto um mínimo de dividendos, que é 12%. Fica melhor para me dar esse slide. E aí, o que a empresa oferece? Portanto, ó, isso é importante. A gente trabalha com dividendos, no máximo 25, no mínimo 12. A empresa trabalha com lucro líquido ajustado. No máximo 4,5, no mínimo 0. Portanto, tem a possibilidade de se pagar 0 de dividendos. Pagar 0 de PLR. Podemos baixar. Baixa um pouquinho para mim. Montante. No mínimo, a proposta dos trabalhadores, 12% de dividendos distribuídos aos acionistas, no máximo 25%. A empresa, mínimo 0, no máximo 4,5% do lucro líquido ajustado, que é aquele lucro líquido que eu falei para vocês, antes da participação dos empregados e da participação dos acionistas. Forma de distribuição, desce um pouquinho mais. O que a empresa está propondo? O que os trabalhadores propõem? Mesmo valor para todo mundo, coluna da esquerda, acabou a bateria aqui. Mesmo valor para todo mundo, dividido de forma igual, essa proposta histórica dos trabalhadores. O que a empresa está propondo? Metade distribuída igual, metade distribuída proporcional ao salário. É para tirar. Então 50% igual para todo mundo, 50% proporcional ao salário. E por fim, a data de pagamento. O que a empresa está propondo? Igual a nossa, adiantamento até 31 de janeiro do ano subsequente. Então até 31 de janeiro eu pago. Vocês receberam a antecipação agora, no mês de janeiro, que era referente ao mês de 2011. E pagamento da diferença pela nossa proposta até 31 de julho. Pagamento da diferença pela proposta da empresa, ela não fala em data. Ela não colocou em data, mas já sinalizou também em julho. Desde que tenha pago dividendos, isso é importante. Lembrem que eu falei para vocês que a resolução número 10 fala o seguinte: para pagar a PLR tem que pagar dividendos. Então tem que pagar os dividendos. Então, com relação à data de pagamento, também não tem grandes diferenças. As grandes diferenças são na forma de distribuição e no cálculo do montante. Na forma de distribuição e no cálculo do montante e na referência. Que a gente trabalha com dividendos e eles trabalham com lucro líquido ajustado. Para vocês terem uma ideia do que significa mudar essa referência, vou fazer um exercício aqui muito rápido com vocês. Supondo que a Petrobras tem um lucro de 100 milhões. Pela lei da sociedade anônima, uma vez que a empresa tenha dado lucro, se ela tem ações na Bolsa de Valores, ela é obrigada a distribuir 25% desse lucro na forma de dividendos. Então vamos supor que a Petrobras decidiu distribuir, ela teve esse lucro de 100 milhões e decidiu distribuir 25% a título de dividendos. Então ela distribuiu quanto de dividendos? 25 milhões. A resolução da DESH vira e fala o seguinte: olha, para esses petroleiros que estão aqui é no máximo 25% dos dividendos. Então é 25% de 25 milhões, que dá 6,25%. Portanto, pela nossa proposta, nós estamos falando o seguinte: a gente quer 6,25% do lucro líquido. Pela proposta da empresa, ela está apresentando 4,5% do lucro líquido ajustado, menos do que a nossa proposta. Então, a referência. Agora, esse exercício que eu fiz com vocês é supondo que a empresa pagou o mínimo que a lei das SAs determina. Porque o mínimo que a lei das SAs determina é o quê? 25% dos dividendos. Mas esse ano, por exemplo, ela está pagando 36% dos dividendos. Se eu for pegar 25% de 36%, dá 9%. Lógico que essa conta não pode ser feita assim, eu tenho que transformar em valor, mas estou fazendo direto. 25% de 36% dá 9%. Então, daria 9% do lucro líquido. Se a gente estivesse com a nossa proposta valendo. Porque a gente quer o quê? 25% do que foi distribuído aos acionistas. Queremos manter essa relação. Então, é uma diferença grande entre a proposta que a empresa está apresentando e a proposta que o movimento sindical e os trabalhadores apresentaram. E, por fim, uma última questão importante é a questão
das salvaguardas. Nós apresentamos, aqui tem algumas delas, uma série de salvaguardas. Por que salvaguarda? Porque como é uma empresa estatal, por que a Petrobras, ano passado, teve redução do seu lucro? Dois fatores fundamentais. Três. Primeiro, a taxa de câmbio, que fez com que o seu resultado internacional fosse baixo. O câmbio está sobrevalorizado, ela gerou um resultado em dólares lá fora, quando ela internalizou o fundo estava baixo. Pela equivalência patrimonial. Segundo, o preço dos combustíveis. A defasagem, para vocês terem uma ideia, dos dívidos está em torno de 30% em relação ao mercado internacional. Do GLP está 36% e da gasolina está 19%. A gente está importando 10%, não, a gasolina está 33%. A gente importa 10% da gasolina consumida no país nesse momento e 30% do diesel consumido. Portanto, o que acontece? Eu vou lá fora, compro um diesel, compro 30% do diesel consumido no Brasil a um preço 30% maior que o mercado interno, eu venho aqui dentro e vendo pelo preço do mercado interno. Quem é que está pagando essa conta? A Petrobras. Então, isso impacta em todo o resultado da empresa. O preço do combustível associado ao aumento das importações, porque a economia está aquecida, porque você tem mais aumento de renda da população, você está fazendo com que as pessoas consumam mais, isso está fazendo com que você impacte na importação, a importação aumente no momento que eu não posso repassar para o mercado interno o aumento do preço do mercado internacional. Portanto, a Petrobras está assumindo esse prejuízo. Ela compra e subsidia o consumo aqui dentro. Isso afetou o resultado da companhia. Portanto, nós temos que discutir qual é o impacto que isso tem nos indicadores. Então, a gente apresentava uma série de salvaguardas. Uma outra importante, se tiver greve, nós vamos ter que recalcular o impacto da greve sobre os indicadores. Se o governo decidir mexer no orçamento da empresa, como já fez no passado, porque o FMI impressiona, ou seja lá porque, isso também tem que ser mensurado qual é o impacto disso no indicador e tem que ser recalculado no indicador. Então, a nossa proposta tinha uma série de salvaguardas. A da empresa ela não apresenta nenhuma salvaguarda. Não interessa, esse é um indicador definido, não interessa qual foi o motivo que ele não foi alcançado, se foi um motivo alheio à vontade dos trabalhadores, porque a lógica aqui é o seguinte, olha, se é um motivo alheio à vontade dos trabalhadores, eu tenho que levar em consideração. Porque a lógica da PLR é o seguinte, é a possibilidade do trabalhador, com o seu trabalho, influenciar aquele resultado. Se ele não tem essa possibilidade, ele não tem que ser punido por isso. Então, aqueles fatores externos, eles eram retirados os efeitos dele na hora do cálculo da PLR. A contraproposta apresentada pela empresa não discute nem um pouco com relação a isso. Então, com relação à proposta da PLR, é isso que a empresa apresentou no final do ano passado. Aí veio o recesso na Federação dos Petroleiros de 15 dias, porque a campanha ano passado ela esticou, por conta principalmente do SMS, dos indicadores das mudanças em SMS que foram conquistadas no acordo. Isso esticou a campanha até quase dezembro. A empresa apresentou a proposta em dezembro, houve uma decisão da direção da FUB de fazer a discussão a partir de meados de janeiro, mas aí veio a eleição do SEAD, atropelou toda a discussão, e aí agora houve um seminário há cerca de um mês e meio atrás, lá no Rio de Janeiro, para discutir com os sindicatos a proposta apresentada pela empresa, e a principal deliberação desse seminário foi, vamos rodar pelo Brasil inteiro, esclarecer a categoria, para depois a gente dar o próximo passo, que que vai ser decidido hoje lá, se retoma a negociação, ou se apresenta direto para a Assembleia, para a Assembleia trabalhar isso. Está sendo discutido essa semana qual vai ser o desdobramento desse processo. A direção da FUB vai apresentar uma proposta e vai levar para o Conselho Deliberativo para discutir com os sindicatos. Ou das duas, uma. Ou apresenta para a deliberação em Assembleia e os trabalhadores aprovam o recuso e a partir daí você faz um negócio, ou você já recusa a proposta em mesa, pede uma reunião com a companhia e fala, não aceitamos e começa uma negociação. Isso vai ser deliberado provavelmente entre essa e a próxima semana. Não sei se a gente abre agora para questionamentos ou se a gente passa para... Porque a outra é pior. Você acha que vai para outra direto? Eles fazem um comparativo. PLR 2011. Eu não recebo PLR, mas eu desejo boa sorte. Tirando a brincadeira, nós estamos de fato com... Eu acho que é minha mão aqui. Não, apareceu. O que acontece? Como já antecipei aqui, o lucro da companhia ano passado teve uma redução de em torno de 7,7%. Na verdade, foi 7,22% a redução do lucro da empresa. Então, o lucro do ano passado, o lucro de 2011 em relação a 2010, caiu 7,7%. A
Com isso, a decisão que, como ela vem pagando ela já vem pagando aquele 4,5% do lucro líquido ajustado, se o lucro caiu 7,23%, automaticamente a PLR provisionada também caiu 7,23%. Então houve uma redução do valor provisionado da PLR de 1.690.000 para 1.690 milhões para o sistema Petrobras no ano passado, no ano de 2010. Há o valor provisionado para 2011, já aprovado na Assembleia, e nós não temos a mínima capacidade de gerência na Assembleia, quem decidiu o governo, que é o acionista majoritário. A proposta desse ano, aprovada na Assembleia, é de 1.560 milhões. Então, uma redução de 130 milhões. De um lado, reduz o montante. De outro lado, entraram 1.500 trabalhadores novos na Petrobras. Mas esses trabalhadores não vão receber a PLR integral, porque eles recebem a PLR proporcional, certo? Ao número de meses que eles trabalharam. O problema é que em 2010 tinham entrado os outros 3.500, que receberam proporcional e que agora vão receber a PLR cheia. Então, aqueles 3.500 que receberam proporcional em 2010 recebem a PLR cheia esse ano. E esses 1.500 que não tinham recebem a PLR proporcional. Fazendo uma média aí, eu posso dizer que a gente vai ter em torno de 2.500 trabalhadores novos recebendo PLR cheia. Está fazendo uma média aí, um cálculo aí, 2000 e 2000. Não sai ninguém, não? Eu estou falando já, estou falando estoque. Saiu, mas entrou. Mas entraram mais que 1.500, estou falando estoque. Entendeu? Por isso que eu estou jogando para baixo, para 2.500. Então, hoje em dia tem essa variável. Não. Ou sai muito novo, porque entrou e arrumou um concurso novo em outro lugar, ou sai quando morre. Mas aí, você tem 2.500 trabalhadores a mais, aí na média, fazendo um cálculo exato, mas você tem um efetivo maior, você tem um montante menor e você teve uma antecipação que foi 18% maior do que a antecipação do ano passado. Então, se vocês se lembrarem, o valor que vocês receberam de antecipação esse ano foi 18% maior do que o valor que foi pago na antecipação do ano passado. O que isso significa? Que a antecipação cresceu. E por que a antecipação cresceu? Porque o lucro dos 9 primeiros meses do ano passado foi maior do que o lucro dos 9 primeiros meses do ano de 2009. Perdão, o lucro de 2011, dos 9 primeiros meses de 2011, foi maior que o lucro dos 9 primeiros meses de 2010. O problema foi no último trimestre, quando disparou as importações de gasolina e de diesel e o preço ficou congelado. Aí a empresa teve uma redução drástica do lucro no último trimestre. Então, com o cálculo da antecipação se faz com base nos 3 primeiros trimestres, a antecipação é paga em janeiro. Em janeiro, a informação que eu tenho são os 3 primeiros trimestres, porque o balanço da companhia só vai fechar em março, no último trimestre, e nos 3 primeiros tinham subido, isso levou um aumento de 18% na antecipação. Então, o que você já recebeu aumentou 18%, só que o montante caiu e aumentou o número de trabalhadores. Para vocês terem uma ideia, se eu pegar o valor total distribuído para os trabalhadores, se eu pegar o montante total, mas eu não estou aqui não estou usando mais não, só no Google agora, senão vai demorar mais tempo. Se eu pegar o valor provisionado para pagar a PLR esse ano, 1.560 milhões, e dividir pelos 82 mil trabalhadores da Petrobras, vai dar R$19.050. O piso dividido igual para todo mundo. O piso da PLR ano passado foi 19.570. Mas aí tem 8 mil trabalhadores que não recebem, que são aqueles trabalhadores estrangeiros. O pessoal que está na Argentina, na Angola, esse pessoal não recebe PLR. Então isso faz com que eu possa aqui fazer um cálculo para você e falar o seguinte: se eu pegar o valor proporcionado para esse ano e dividir pelos 76 mil trabalhadores da Petrobras que tem direito a PLR, eu vou chegar no piso do ano passado, 19.580. Igual para todo mundo, no máximo vai dar o piso do ano passado. Então, esse é o cenário que vai se dar a negociação da PLR. De um lado, uma proposta apresentada pela PLR para regramento da PLR da empresa, e de outro, uma negociação em que a equação é uma equação muito difícil de fechar. Você teve aumento do efetivo, você teve redução do montante e aumento da antecipação. Como é que fica a parcela da PLR?
esse é o cenário que está colocado para a negociação, que essa reunião que está acontecendo lá na FUP hoje, e entre hoje e amanhã também vai estar tocando e decidindo, o que fazer com relação à PLR 2011. Como você faz a negociação da PLR de 2011, como começa, como mobiliza os trabalhadores, o que faz, o que não faz. É um cenário difícil. A última greve que vocês fizeram da PLR foi uma greve dura, uma greve difícil. Esse é um tema muito difícil sempre. Então, entre petroleiros aqui, vocês sabem que quando o sindicato bota a tabela de PLR, tem um monte de ligação. O sindicato tira essa tabela, tira essa tabela, tira essa tabela, não pode botar esses números. Seja porque não quer mostrar para mulher, porque tem a pressão judicial e não pagou a PLR, seja porque é um número alto em relação à média que a sociedade recebe. Então, a gente, várias vezes, eu tenho relatos de pressão do sindicato para tirar a tabela de PLR e fazer. E aí você tem, em 2009, você usou para fazer a greve de PLR a questão das punições. Então, esse é o cenário que está colocado para a PLR de 2011, que se soma a essa proposta que a empresa apresentou de PLR, chegamento da PLR, que também gera um embate por si só, porque traz mudanças históricas dos trabalhadores. Então, essa é a discussão que a gente está trazendo para vocês. Está começando as campanhas agora. E não sei se você deve fazer alguma fala. Abrir para vocês, para quem quiser se posicionar. Só vou pedir para falar no microfone, porque ele está gravando e está saindo em casa. Isso dá para... Alguém faz alguma pergunta? Se tiver dúvida, alguma pergunta sobre o que eu falei? Bom, pessoal, boa tarde. Antes de entrar no ponto em pauta aí, eu queria fazer aqui algumas considerações relativas às nossas eleições, em razão até de que o momento é esse, o momento que se apresentou primeiro foi esse. Eu quero aqui colocar algumas considerações e pedir até permissão a vocês aí. Apesar dos números da eleição nossa aí, como mostrou o jornal do sindicato, 73% favoráveis à direção e apenas 27% a nós da oposição, nós consideramos uma vitória. Aqui em nossa área, por exemplo, Walter Rodrigues, nas bases operacionais, no Estreito, lá, onde a urna nos deu 44 votos a 31, né? Na termoelétrica também fazia parte dessa urna, e aqui também no S7, que foi apertado, aqui 56 a 51. Então, a realidade mostrou aí o crescimento da oposição, né? Aos próximos anos aí, e também agradecer aos companheiros que votaram em nós, né, também aos companheiros que participaram das eleições, certo? E dizer que nós podíamos ter ido mais além, nós da oposição podíamos ter ido mais além se tivéssemos cumprido a nossa tarefa com afinco. E aí, nós cometemos esse erro. É bom deixar claro, fazer essa meia-culpa aqui junto com vocês, e que o nosso papel não tem sido feito adequadamente. Nós vamos ter aqui uma agenda, nós da oposição somos 4 grupos em um grupo constituído, certo? Temos nossas diferenças entre nós e vamos constituir essa agenda da oposição para, junto com a direção que tem a sua própria agenda também, a gente avançar, não só nessas discussões que estão em voga agora, como a questão da PLR, como outras discussões que virão, que serão mais amplas, inclusive. Então, agradecer a vocês aí, dizer que nós temos essa agenda, vamos trabalhar junto com os companheiros da direção, também parabenizar os companheiros aí da direção que ganharam essa mais uma batalha, né? E também até dizer que o Dedé está aí colocado, o Dedé Araújo, está colocado, eu dizia antes das eleições mesmo, que ele era o melhor nome que havia, posto os nomes colocados nessa direção, nessa composição da direção. Por que é o melhor nome? Não que, como eu disse até para Dedé, não que seja simples de nós derrotarmos vocês, em razão do nome de Dedé. Até porque depois eu fiz essa formulação hoje próprio. Não havia tanta simplicidade assim. O Dedé era, se não fosse o nome de Dedé, se não fosse posto o nome de Dedé, com certeza a nossa diferença aqui teria sido maior aqui na área. Então, a área operacional do Walter Rodrigues, que hoje se constitui na vanguarda do movimento sindical petroleiro no Rio Grande do Norte, elegeu fez essa frente, fez essa questão, e aí vai haver, inclusive, da parte da base da categoria petroleira, haverá mais pressão em cima do Dedé, porque ele é um elemento da área operacional. Então, até esse elemento aí, essa tática favoreceu-nos. Então, a vitória também da direção trouxe essa vantagem em razão do nome de Dedé ser o nome da área operacional, né? E rompeu com, assim, alguma coisa que havia na direção, né? Essa política de, vamos dizer assim, de cima, né? É isso aí, agradecer a vocês, dizer que a gente vai
trabalhar mais ainda com afinco e cobrar também dos outros componentes da chapa nossa, certo? Que não sejam apenas militantes eletrônicos, que eles venham para as áreas também para ter representatividade. Se apresentem nas áreas, para que a gente possa crescer. Não só crescer o nosso trabalho para uma campanha eleitoral, e sim também fazer a nossa tarefa para uma campanha, para campanhas salariais e campanhas amplas que virão. E dizer também aos companheiros que não são sindicalizados, certo? Que é uma grande maioria, que não são sindicalizados, que antes de ser um direito de sindicalização dos companheiros, é um dever. É um dever de cada um. Então venham a sindicalizar-se na nossa entidade, certo? Que é uma tarefa mínima, inclusive que cada um de vocês deve cumprir. Além de outras tarefas de participar ativamente das atividades, né? Das campanhas salariais que se apresentarem, de todas as campanhas que se apresentarem aí. Então é isso aí. E com relação a essa questão do ponto de pauta aí, em primeiro lugar aí, parabenizar o companheiro Henrique aí, que está mostrando aqui tanto o conhecimento da matéria que está explanando, quanto também facilidade de fazer os companheiros aí interpretarem essa matéria, né? Relativa à PLR, camarada, nós temos uma posição, a FNP, nós da FNP, temos uma posição contrária aos companheiros da FUB. Nós não aceitamos o regulamento, porque entendemos que esse regulamento ele vai trazer metas, ele vai trazer diferenças, ele vai trazer divisões e ele vai trazer, inclusive, sabe-se isso, como da mesma forma que a Petrobras impõe a classificação, a ascensão funcional na empresa, ou seja, a promoção através de mérito ou antiguidade de nível, ela impõe a questão do acidente de trabalho, por exemplo. Então, essas metas, esses critérios, eles virão como metas. Haverá, como eu disse, divisões, por quê? Porque não será uma celebração, vamos dizer assim, nacionalizada. Não haverá uma afirmação nacionalizada, ela será regionalizada. E os campos maduros como o nosso, com certeza terão perdas. Vão ter perdas porque vai ter, já foi dito aqui pelo Henrique, a questão da produção, a questão do custo do barril operacional, que aqui é mais caro, certo? Então haverá perdas. E do princípio filosófico, do entendimento da PLR, até como foi dito, no passado dizíamos muito, quando nós pregávamos a linearidade, certo? E quando defendíamos ela do ponto de vista jurídico nas instituições jurídicas, era dito que você não pode afirmar, a Petrobras não pode afirmar quem produziu mais ou quem produziu menos. Ela não tem como provar isso. Então é necessária essa linearidade, certo? E também a questão da PLR máxima de 25%. Por quê? Porque se nós conseguirmos atingir esse patamar de 25% da PLR, os companheiros de nível superiores, eles também terão ascensão. Eles vão ter crescimento em suas PLR, certo? Agora, não podemos cair nos detalhes, nos pormenores, nessas discussões que virão com a Petrobras, e qualquer discussão, qualquer proposta que seja levada à Petrobras para discussão em mesa de negociação, ela terá que ser amplamente discutida nas bases, em todas as unidades do país, certo? Pelos trabalhadores, com as duas federações, a FNP e a FUP, para que se chegue a um documento de consenso entre as duas, certo? Com pontos consensuais entre as duas federações, para que a gente e seja votada em assembleias, todas elas, certo? E que ninguém se perca, não haja, ninguém se perca. Essa é a realidade. Então, é posição, eu imagino, até aqui no início do seminário que colocou, que a FUP não aceita a discussão esse ano. E nós não podemos aceitar, a FNP também não aceita. Qualquer posição, mesmo que venhamos a aceitar um regulamento. Mas para esse ano não, porque está em cima e não dá para a gente aceitar. Então qualquer discussão de regulamento, de metas, de critérios da PLR, deverá ser muito bem discutida com todas as bases, certo? E que após essa discussão dessa PLR 2011, e que não venha metas que a gente não possa atingir, como foi dito aqui, por exemplo, também que seja alheia à vontade dos trabalhadores. E nós já sabemos aqui na nossa realidade, no dia a dia, quando você é cobrado no GDP, por metas ou qualquer outra coisa, que você é alheio à sua vontade. Você não tem equipamentos, você não tem ferramentas adequadas à realização do trabalho. Então a empresa não pode cobrar meta. Da mesma forma também para a questão da PLR. Então qualquer regulamento, qualquer critério, qualquer norma que a Petrobras queira criar deverá ser passada nas assembleias, em todas as assembleias. É isso aí, vamos ver. Mais alguém?
de alguém sobre o regramento, sobre entender alguma questão aí. Só para o objetivo principal de trazer Henrique aqui essas informações é exatamente para a gente amadurecer, né? Nós queremos um regramento justo, mas de forma que não seja atropelado, seja de forma consciente por toda a categoria, com conhecimento. A gente dizer sim ou dizer não de forma consciente, sem estar com desespero, atabalhoada, para que a gente depois possa sofrer prejuízo. Por isso que nós trazemos o técnico inicialmente para fazer a discussão técnica. E a discussão política vai ser feita nas assembleias, né? Fizemos esse seminário ontem em Mossoró, hoje aqui, amanhã vamos fazer no Polo de Guamaré ao meio-dia, e à noite vamos fazer lá em Natal, lá no Hotel Monza, para os que trabalham lá. Para quê? Para estimular toda a categoria a pensar e a propor. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, Bira, obrigado pelo afago. Né? Não foi nenhum afago, né? Mas é isso aqui, Bira. Nosso propósito vai ser aquela questão que nós sempre dizemos. Não importa as diferenças políticas e ideológicas, não importa se tem a federação A, a federação B, importa o interesse coletivo. Se respeitam as entidades e se faz uma ação unitária, unidade de ação. Trabalharmos no interesse coletivo, esse é o principal ponto. E aí, nas questões, nos momentos políticos eleitorais, cada agrupamento se apresenta e faz a sua discussão, suas propostas. Mas, nesse momento, exatamente é isso que nós vamos propor. Queremos fazer o que fizemos no ano passado. Chamar os demais sindicatos, que não são da federação, chamar a FNP, fazer uma discussão política a respeito desse regramento e da proposta que nós vamos enfrentar. Como a gente colocou aqui, ela é complicada, né? A Petrobras, nós temos que resolver essa equação, como a gente coloca, onde seu lucro diminuiu, o nosso adiantamento aumentou e aumentou a quantidade de pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente tem que desanimar. Vocês vejam que a Petrobras, ela, mesmo com lucro menor, mesmo com esse aumento de pessoas, ela aumentou o valor da participação dos acionistas. Então, no ano passado ela pagou um valor, ela aumentou esse valor em relação aos acionistas. Então, para isso precisa de quê? De mobilização. Precisa de unidade, precisa de enfrentamento. Né? Não ficarmos aí, nós queremos fazer todo o possível para que a gente respeite aí, fecharmos na PLR de 2011 até julho, sem ultrapassar como no ano passado. Vamos fazer esse esforço, mas também não vamos fazer como a gente sempre fez, uma parte da categoria que fica enforcada, né? Logicamente as pessoas se posicionam, vou fazer logo um negócio aqui, antecipar, e aí fica pressionada por alguma dívida e termina o processo sendo atropelado. A gente termina votando pela emoção para pagar o cartão, para pagar isso, aquilo, outro, e a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque essa PLR de 2011 vai ser mais difícil que a anterior. Como esse ano é um ano que não é o acordo coletivo maior, é o acordo apenas das cláusulas econômicas, então nós temos que tentar esgotar e encerrar esse ano, fazer todo o possível para decidir se a gente vai ter um regramento ou não, se a gente vai conseguir avançar na negociação ou não. Se da forma que a Petrobras está colocada, claro, tem uma posição que a gente rejeita na mesa, a gente vai lá, ó, pessoal, essa proposta não dá, vamos discutir, vamos ver o que é aí, para a gente vir aprofundando na categoria. Né? Essa proposta, da forma que está colocada, não precisa nem vir para as bases para a gente rejeitar, porque a gente vai perder tempo, né? Já rejeita. Agora, a partir das negociações, aí a coisa vai ficando mais clara e a gente vai. Tem um ponto aqui que ela não apresentou. Nós não temos, Bies não tem, que é a questão dos 50%. 50% de igual para todo mundo e os outros 50%. Como será? Não existe aí ela não apresentou como será feita essa outra distribuição. Então é um outro que já de cara, né? E também ela está aí fazendo aquela questão de separar, tirar a nossa referência, que é a legislação, a orientação do DEC, dos 25% dos acionistas. Então são essas coisas que a gente vai precisar amadurecer para que a gente possa avançar. Então, alguém quer fazer mais alguma coisa? Liga aqui, Rinaldo. Vem para cá.
em março, acho que foi em março, né, as centrais sindicais estiveram com a Presidenta da República, fizeram a reivindicação de isentar o imposto de renda da PLR. Então, as categorias como petroleiros, metalúrgicos, eletricitários, uma série de aí que tem esse benefício maior do que outros, fizeram essa discussão e ficou-se de analisar. A gente até informou isso nos nossos meios de comunicação. E no 1º de maio, o governo sinalizou que ia haver sim uma negociação, essa semana provavelmente, para definir esses valores. Pelo que o governo colocou ali naquele período de maio, até um determinado valor seria isento, e aí seria feito um escalonamento. Essa é a proposta, a sinalização deles. Mas vai ser discutido com as centrais para que a gente possa aí ter esse benefício, né? O fato é que, de qualquer maneira, vamos sair beneficiados, porque já há uma sinalização clara que vai haver uma redução do imposto de renda na PLR, né? Então agora vai haver essa negociação para ver onde é que chega, esse valor que chega. Para a gente, se fosse não ser isento completamente de imposto de renda, é o ideal, é a nossa proposta. Aí vamos ver como é que vai ser essa proposta e vai vir do governo essa questão agora. Mas eu estou querendo saber o posicionamento da FUP, do Sindicato da Unidade Nacional. São as centrais sindicais. E a questão se torna legal, a questão legal, se é ou não é devido. Não, é verdade. É uma ação do governo. Uma ação do governo. Não precisa de ser lei, né, Henrique? Isso aí é a questão de orientação à Receita Federal, orientação governamental, de isentar um valor. Então as centrais sindicais vão estar lá, todas elas, né, para fazer esse contato. Se o governo fizer a receita interpretar, não precisa da lei. Se interpretar de outra forma. É isso mesmo. Alguém quer fazer algum posicionamento, algum pedido de esclarecimento? Esse material todo a gente vai editar, organizar direitinho e vamos colocar na página do sindicato para vocês terem acesso, para a gente ir vendo mais vezes, descobrindo o que está certo e o que está errado aqui. Henrique, mais alguma coisa aqui? Bom, você falou tudo. Só agradecer o convite. Bem, pessoal, então nós queremos agradecer a vocês aqui essa participação e conclamar para que a gente possa participar bem dessa discussão, tanto da PLR que vamos receber que está, como desse regramento, se a gente vai aceitar ou não. É importante termos essa consciência. Então, convocar todos vocês para a gente acompanhar, fazer leituras, ver posicionamentos contrários, posicionamentos a favor, e a gente tomar uma posição, né, sem emocionalismo, porque isso é uma questão que afeta diretamente a gente. Então, agradeço a todos vocês, e na próxima semana, na próxima semana a gente vai estar aqui fazendo uma discussão. Sobre o Robson está falando aqui sobre o regime. A gente já colocou aqui a questão seguinte. Houve uma mudança na direção da Petrobras. Presidenta Dilma. Presidenta Graça Forte. E houve havendo mudanças gerenciais. A gente fazia discussão com a Eveli. Quem é agora no lugar da Eveli que faz discussão é Mansur, aquele que deu aquela proposta que a gente. Agora ele é o chefão. Então nós já fizemos uma reunião com ele e vamos ter outras reuniões. E tinha duas questões, que foi aquela última vez que quando a carta esteve aqui. É que o que fosse solucionado, o que fosse resolvido, o que fosse implantado no Alto Rodrigues, tem que ser implantado para todo canto. Isso aí já resolvemos que não é possível ser desse jeito. O Alto Rodrigues é diferente de todo canto, não tem como, não é igual ao Canto do Amaro, não é igual ao Castelém, não é igual ao Riacha Forquilha, não é igual ao Espírito Santo. No Espírito Santo nós pedimos que o pessoal, o Mansur fosse lá também, lá no Espírito Santo, porque no Espírito Santo todo mundo da operação é turno e os demais não são regime administrativo. Aqui a gente já está indo na casa de 50% da força de trabalho em regime especial. E uma outra coisa que também ficou definida é que naquelas operações que tem que ter a presença da pessoa diariamente, a gente encontrar um caminho, né? E esse caminho seria também pago um adicional sem perder a gratificação de área terrestre. Não é uma gratificação de 10%, não. Nós queremos aí de 20%, incidir inclusive todas as verbas que tem, HRA,
for o caso, essas questões aí. Então nós temos aqui duas situações. Essa da área operacional, que o cara tem que estar presente todo dia, e temos aquela outra turma que não precisa estar aqui todo dia, mas que não pode ficar fora disso. Na discussão lá, ele fez a seguinte colocação: mas eu trabalho aqui no EDIS, passo 2 horas para vir, 2 horas para voltar. Eu disse aqui no Alto Rodrigues, você aqui volta para a sua família. No Alto Rodrigues ninguém volta para a sua família. A gente fica fora do controle familiar, fora da participação da vida social, da nossa família, das pessoas. Então, esse ponto aí, a gente, né? Então fez com que ele entendesse essa questão aqui, que é diferente mesmo. E nossa proposta nessa questão dos demais não tem como mudar se você não diminuir também a jornada de trabalho. Então, o administrativo no campo aqui tem que mudar para um outro tipo de regime, com a redução da jornada de trabalho. Porque não tem como. Se a carga horária é 40 horas, que regime eu vou criar com 40 horas? Que forma eu vou inventar? Tem que incidir na diminuição da jornada de trabalho semanal. Então, esses pontos nós estamos discutindo lá, porque nós vamos ter essa primeira reunião, né, logo assim que ele assumiu, né, fomos lá para logo o cara não, né? Ele já estava meio. Aquela discussão que nós fizemos, ele soube de tudo ali, Fernando aqui, o Joel Falcão estava aqui, reclamou muito. Então foi uma carga muito forte em cima dele. Então ele agora tratou de dar o pé no freio e compreender mais isso aqui, e estamos fazendo essa discussão aqui. Lá em Mossoró, lá no Cano do Amaro, nós já temos um esboço de como seria, por quê? Espírito Santo toca o regime do Alto Rodrigues. Riacho da Forquilha toca o regime do Alto Rodrigues. Fazenda Belém toca o regime de Alto Rodrigues. Mas a gente está segurando, por quê? Para a gente não ficar isolado, o Alto Rodrigues isolado sozinho. Então é melhor a gente buscar a coisa que a gente avança e eles também se beneficiem, ou então se eles ficarem só com esse regime aqui, a gente pode terminar ficando na mesma coisa. Então, para a gente não se isolar, a gente está usando essa estratégia de buscar uma solução. E estamos hoje como local, nosso laboratório pensante lá em Mossoró, para ver se a gente, né, numa alternativa aqui que venha com a experiência do Aldo Rodrigues, alavancar todos os setores que estão nessa questão da mudança do regime. Você tem uma ideia, hoje lá em Mossoró, fui procurado por alguns trabalhadores, eles na base 34, os caras estão querendo encontrar um jeito de a gente mexer no regime. Né? Regime de hora corrida, o regime do seu. Porque há uma necessidade dessa questão do regime importante. Uma coisa que eu achei muito importante aqui vocês todos foi na questão da ambiência, colocar claramente aquele posicionamento que o nosso problema aqui é o regime de trabalho. O Fernando colocou ontem, 80% das queixas se referiu ao regime de trabalho. Então isso é importante porque isso repercute. E nós temos aqui como aliado Fernando e vamos fazer, porque quando a gente aqui mudou esse regime aqui, a coisa não é fácil. O gerente está lá no EDIS, está lá longe, não está acompanhando o dia a dia das pessoas e acha que não é assim. Mas quando nós mudamos aqui, nós tivemos o apoio do Fernando Ricardo, que era o gerente geral, nós tivemos o apoio que conhecia as áreas aqui do Estênio. Então essas pessoas também são ouvidas. Por isso que a gente tem que fazer essa ponta. Aqui com o nosso pessoal, aqui não é Natal, mas aqui com cada área, lá em Mossoró, no Cano do Amaro, com o gerente do ativo lá e com os outros, para que a gente possa encontrar o melhor caminho para a gente. Então, a questão não está parada, mas houve essa mudança, estamos percorrendo os mesmos caminhos, agora começando com outros atores. Mas continuo com uma boa expectativa que a gente vai melhorar assim nosso regime. Se Deus quiser. Diga aí, Rogério. Remuneração mínima. Sim, a ação da remuneração mínima. Olha, a ação da remuneração mínima. A remuneração mínima é uma novidade no Brasil, né? A Justiça do Trabalho nunca se deparou com isso. Na estratégia que foi montada por todos os sindicatos, nós fizemos ações coletivas, ações individuais. Na ação coletiva em todo o país, também houve algumas estratégias para a gente ver o que é que o juiz pensa, de uma maneira geral. Na grande maioria das ações coletivas, né, Henrique, eu acho que Henrique talvez dê essa informação, nós não tivemos êxito na primeira instância. Só transpede. Então, nos sindicatos, ação coletiva, nós tivemos êxito. Aqui no Rio Grande do Norte, o juiz foi mais além, foi mais, como diz os camaradas ali,
foram os filhos de umas éguas, como diz o Rato lá do Ceará. Por quê? Porque ele, uma cláusula de acordo coletivo, sempre tantas cláusulas, ali passa, dentro de um contexto, passa também coisas que a empresa impõe. Entre elas, sempre dá com uma mão aqui e tem outra coisa ali. Então você pode questionar alguma cláusula de acordo coletivo. O sindicato pode, apesar de ter assinado, aprovado na Assembleia, pode, alguma cláusula que traga prejuízo para a gente. E aqui no caso, o juiz disse que o sindicato está fazendo litigância de má-fé. Assinou o acordo, agora está questionando o acordo. Não é verdade. Nós estamos questionando a interpretação da cláusula da remuneração mínima. Porque a gente diz que as verbas que existem, naturalmente, independente de remuneração mínima, tipo a periculosidade, ela não pode fazer parte da remuneração mínima, porque é inerente à sua atividade. Né? O adicional noturno é inerente à atividade do adicional noturno. Então, essas questões aqui. E o juiz fez isso aqui, ainda aplicou a multa na gente de R$10 mil. Né? Nas ações individuais, aí tem. Se ganha, se perde, se ganha, se perde, se ganha, se perde. Numa reunião lá no Rio que nós tivemos, eu disse lá, eu fiz uma queixa na Petrobras, porque é o seguinte, a Petrobras ela é muito poderosa, o seu setor jurídico é muito poderoso. A Petrobras interfere em decisões, né, contra a gente, em favor dela, tal, de tudo que é jeito, em todas as instâncias. Não consegue interferir nas decisões de primeira instância com relação aos terceirizados, esses contratos, essas empresas que chegam aqui, entram, fazem o que querem, vão embora, a Petrobras ganha uma liminar para entrar numa concorrência e a Petrobras não consegue derrubar. Mas ela faz isso. Então, nas questões que diz respeito a gente, ela é poderosa, ela vai lá do fim, tem um permeio ali entre os juízes. Não compram, mas ficam ali próximos, ficam ali permeando. De vez em quando, pega um helicóptero aí, bota um bocado de juiz para conhecer uma plataforma, não sei o quê. Nós estamos tentando quebrar isso aí. No ano passado, aquelas ações que nós tínhamos lá no Rio, que no Rio de Janeiro, lá no Norte Fluminense, são plataformas. O fato de embarcar e desembarcar já é um estresse violento. Isso. E a semana você tem que passar em cima daquela plataforma. Tivemos algumas interdições de plataforma. Esse ano aqui, por pouco, a gente decidiu para que o Ministério do Trabalho que veio aqui não interditasse a plataforma, porque a gente tinha receio que a Petrobras se aproveitasse disso, como teve um gerente aqui que já tinha dito que por ele fechar os campos marítimos aqui, então podiam aproveitar e fechar. Então foi interditado o mastro da PUB 3. Né? Então, essas ações a gente tem que estar questionando o juiz para isso aqui. Então, a questão da remuneração mínima é uma questão ainda que vai rolar bastante. Tem gente que está recebendo, normalmente. Tem gente que recebeu, a Petrobras conseguiu sustar e já devolveu, porque também não é uma decisão que é o cara devolver imediatamente. Enquanto a ação está na justiça, o cara recebeu, ele pode estancar e você continuar recebendo. E no futuro, se perdeu tal, você devolve, mas não dessa forma. Até em razão do que o Henrique colocou aí, Rogério, essa questão da Transpetro, é bom dizer que o enunciado do contrato coletivo da Transpetro é diferente do nosso. Por isso que está permitindo aos companheiros da Transpetro esse ganho de causa. Já foi, agora é igual. O enunciado está igual. Tem uma das especificidades, mas antes tinha por que as ações se originaram na Transpetro e eles estão ganhando? Porque o primeiro acordo da RMNR da Transpetro, o trabalhador novo da Transpetro, o cedido, ele está no acordo da Petrobras. E o novo, ele não tinha VDL, não tinha essas verbas. E aí no acordo fazia uma referência, tinha um artigo 4, se vocês pegarem um acordo coletivo de vocês, da causa da RNR, que eu acho que é 38, não sei o que, fala a memória, o artigo 4, o parágrafo 4 desse artigo, da causa da PLR, da RNR, ele remonta essas verbas e as demais verbas de tudo. Aí, como a Transpetro não tinha essas verbas pessoais, e a PLR não sei o que, porque todo mundo era novo, entrou a partir de 98, quando a empresa foi criada, eles suprimiram esse parágrafo. Ao eles suprimirem esse parágrafo, eles suprimiram a referência às verbas dos adicionais de tudo. E aí o cara falou assim, se não tem... E aí ficava só uma citação, que era o seguinte, deve ser descontado do valor da RMNR o salário base. E as demais verbas não seriam descontadas. Então eles estão ganhando todas a periculosidade. Por conta desse erro que foi cometido no acordo da Transpetro lá atrás. O da Petrobras não tem. Por isso que a Petrobras, ação coletiva, eles falam assim, não tem direito, está aqui claro.
O Transpetro pode, essa é a diferença. Mas já foi resolvida. É isso daí que está colocando. Eles Quando eu ingressei na Petrobras, já tinha discussão no passado, que era incorporar a periculosidade. Por quê? Porque todo mundo ensina periculosidade. Lá no passado, a Petrobras, a informatização era muito, não existia ainda, era muito precária. E aí o cara vinha para o campo, voltava para Natal, não sei o quê, e ficou se pagando, né? É muito mais barato, nesse problema, você pagar a periculosidade geral. O Tribunal de Contas orientou a evitar isso. Então a Petrobras não quis incorporar, já tinha resolvido lá no passado, e aí criou essas alternativas, VP, vantagem pessoal, e ficaram um trabalhador com VP, outro sem VP. Aí, um tempo aí, o Sindipec Rio de Janeiro ingressou na Justiça, pedindo isonomia, VP para todo mundo. Quando o juiz foi analisar, aí disse, vocês estão querendo enganar o Tribunal de Contas com o Estado de VP. Mandou tirar. Isso houve recurso, e aí veio essa questão, foi quando as pessoas entraram a partir de 2004, 2006, muitos petroleiros entraram, como eu digo, bico seco, sem nada, igual os caras Transpetro. E aí a gente fez uma ação, o sindicato nas acordos, para que essas pessoas fossem beneficiadas. Né? Se não podia incorporar todo mundo, fez beneficiado também, então para ninguém ficar diferente. Porque eu ia ter um cara com VP, outro sem VP, outro sem nada. O que estava na sede só tinha o salário base. Isso foi até 2007, até 2007. Então isso aí veio essa questão da remuneração mínima, além de tentar fazer uma série também para proteger, no caso, uma sentença definitiva, de tira aquela VP, mas aí a remuneração estaria acobertando. Então é uma questão que eu acho que com o advento também dos novos, eu acho, na minha opinião, que também é técnico, o técnico nessa área, eu acho que está na hora da gente fazer uma discussão de uma nova política salarial na Petrobras. Uma nova política salarial. Acabar essa questão de remuneração, uma política salarial. E aí é o caminho que a gente tem que enfrentar, saber enfrentar a partir de agora.